Salve, salve família vascaína! Um ótimo domingo pra você que se liga aqui no canal Mineiro Vascaíno. A gente traz informações e aconteceu, né? No vídeo de hoje a gente trouxe os 3 atacantes que estão de saída e as situações, e um deles se oficializou na tarde de hoje, tá? Pedro Raul está de saída, a gente vai trazer todas as informações. Tem um zagueiro também que o Vasco negociou com o futebol europeu. A gente também traz as informações. São 2 jogadores saindo. E eu quero ver quem vai chegar. 17 dias pra janela fechar em Paulo Brax. A torcida não tem paciência mais não, irmão. Pedro Raul Garay, atacante, disse sim à proposta do Toluca do México e nessa segunda-feira deve sacramentar. Os times já estão trocando documentação e ele vai se transferir lá, deve assinar um contrato por 4 anos. Já estava tudo certo entre os clubes. O Toluca ofereceu ao Vasco 5 milhões de dólares, segundo informações do Vene Casagrande. O Vasco comprou ele do Caxias Reysol por 2 milhões de dólares, então lucrando aí 3 milhas de dólares em cima do Pedro Raul. A única alegria, né? A única alegria que ele deixou pro vascaíno foi um lucrinho. Em 25 jogos com a camisa do Vasco, Pedro Raul marcou 9 gols e deu 3 assistências. Isso dá uma participação em gol a cada 2 partidas, um número bom. Tá, um número bom. Ele deixa números bons, mas uma impressão muito ruim. O pênalti desperdiçado contra o ABC, que nos desclassificou da Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, que é onde a gente quer realmente ver os gols do jogador, ele teve uma média muito ruim. Esses gols, a maioria deles foram marcados na Copa do Brasil, principalmente aquele jogo contra o Trem, que ele marca 4 gols, né? Ou 3 gols, não lembro. E acho que foram 3, né, produção? 2, né? Enfim, na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca. Quando a gente precisou dele real, ele deixou a desejar, fez um bom começo igual todo mundo fez ali contra Atlético Mineiro e Palmeiras e nada mais. E pra mim, cara, é o seguinte, o Pedro Raul não é essa losma, esse bagre todo que pintou no Vasco. Pra mim aqui ele sentiu a pressão. Foi o maior desafio da carreira dele, o maior clube que ele jogou e não conseguiu render. Ele pode até falar que não teve tantas chances assim, mas as chances que teve contra o Flamengo, por exemplo, meteu 2 na trave, né? Aquelas bolas ali você tem que colocá-la dentro do gol. Então, pra mim, sentiu a pressão. Tanto é que no Goiás foi bem, acredito que no Toluca deve ir bem também, se conseguir se adaptar minimamente ao México. Eu acho que vai bem lá. E a grande questão pra mim é quem vem pro lugar, né? Tirando o Pedro Raul agora e o Juan Sexo, que também tá saindo, sobra só Eginaldo, Figueiredo, Ryan, só molecada. E que a gente sabe que pra uma Série A é muito pouco. Esses meninos vão oscilar demais, então tem que trazer uma realidade. Dizem que é o Lucas Prato, né? Ou seja, tá mandando um cara ruim embora por um que a gente não sabe como que vai chegar. Uma aposta. Vamos ver, né? Vamos esperar ver se vai vir o Lucas Prato mesmo ou se vem outro jogador. Zagueiro Ulisses. Zagueiro Ulisses estava emprestado pelo Vasco ao Vila Nova, que é líder da Série B, né? Até dezembro. Porém, o Ulisses ainda não fez nenhuma partida pelo Tigre. Uma cláusula no contrato de empréstimo do Vasco ao Vila Nova permite ao Cruz Maltino pedir o retorno do jogador em caso de venda. E é o que aconteceu. O Vasco solicitou ao Vila Nova, informação confirmada pelo presidente do clube, porque vendeu o Ulisses a um time de Portugal. Eu não vou trazer o nome do time porque teve um veículo que falou o nome, o outro falou o outro, pra gente não correr o risco de errar, mas é um clube de Portugal, um clube europeu. E, pô, com todo respeito ao Ulisses, né, teve pouquíssimas oportunidades, acho que é um zagueiro que precisa disso, precisa de rodagem, ir para um lugar onde ele vai jogar, ter sequência. No Vasco era um jogo aqui,
aí ficava 30 jogos sem aparecer, né? Então, 30 jogos, né, sem aparecer. Então, boa sorte pra ele, boa sorte pro garoto formado nas bases do Vasco aí, mas não vai deixar saudade, assim como o Pedro Raul não deixou. Aí, amigos, é o seguinte, a posição de centroavante hoje no futebol, pra quem joga com centroavante, porque tem time que joga com 2 atacantes e tal, ela é primordial, né, cara? É onde deságua a maioria das jogadas, né? Tá atacando pelo lado, vem a bola pra área pra ele finalizar, mesmo a bola pelo meio, pode sobrar pra ele ali. Então, você tem que ter, né, cara, um cara que tenha a tranquilidade de quando ele receber, vamos pôr aí, de 3 a 4 oportunidades, ele tem que guardar uma. Essa é uma média boa de um atacante hoje. Cada 3 ele põe uma pra dentro, tá excelente, tá ótimo. E a gente não pode ir para uma Série A, né? A gente já tá na Série A, mas eu digo assim, daqui pra frente, com o Egnaldo, com todo respeito, não tá pronto. Com o Figueiredo, que jogou assim na base, mas no time principal só joga de ponta. O Ryan, eu até acho que não sentiu pressão, mas o Ryan vai ter o seu momento de oscilar, vai ter um jogo grande que talvez ele não vai dar conta, então é injusto até você colocar nas costas do garoto uma temporada toda de primeira divisão. Então agora, Paulo Brax, a sua responsabilidade em trazer um 9, ela triplicou, ela quadruplicou. Se a gente já tava precisando, agora a gente não tem ninguém. Antes a gente ainda podia contar que o Pedro Raul ia recuperar o seu futebol em algum momento. Agora não tem isso. E só com molecadinha a gente sabe que não dá. Então, age, são 17 dias pra janela fechar. 17 dias pra essa janela fechar. E eu tô vendo você parado. Foi Serginho, Maicon e Medel. 3, que é muito pouco. Muito pouco, não dá. E agora tá saindo um, sai outro. Pedro Raul saindo, Orechano pode sair. Quem vai chegar que não tá chegando ninguém? É pra gente esperar com paciência, né? A gente já viu esse filme. A gente já viu esse filme. Meus amigos, quem quer mais conteúdo de Vasco, o card passando lá no cantinho da tela pra você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Até lá, uma boa semana a todos.